Olá, se você ainda não me conhece, deixe-me apresentar formalmente você. Meu nome é Darley Fermino, sou residente da cidade de Sapiranga, natural do município de Campo Bom, do estado do Rio Grande do Sul. Bom, tendo esclarecido isso, deixe-me te fazer uma pergunta. Você já viu esse ditado? Se a Bíblia é bíblica? Desta forma, te faço a pergunta: você crê que a Bíblia é bíblica? Porque esta pergunta é muito coerente, se levarmos em consideração que os profetas não profetizaram acerca da Bíblia. Jesus não mencionou em seus evangelhos nada acerca deste conjunto de livros conhecido hoje por Bíblia Sagrada, e muito menos os apóstolos. Ora, se não foi profetizado acerca da Bíblia, como que a Bíblia pode ser bíblica? Entenda. Veja, a ideia de formar esse conjunto de livros conhecido hoje por Bíblia foi do imperador Constantino, que era o inimigo do povo de Deus naquela geração. Neste caso, quando o imperador Constantino reuniu este conjunto de livros, ele estava afirmando que Deus não tornaria a inspirar os homens para dar continuidade com a sua obra, porque, na visão do imperador Constantino, a obra de Deus já estava completa naquela geração. Mas será que de fato isto é uma verdade? Por isto, vamos analisar os livros inspirados por Deus contidos na Bíblia Sagrada. Veja o que consta no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. Bom, se não há limite para fazer livros inspirados pelo Criador, significa que a Bíblia não deveria ter sido formada? Sim, logo podemos ver que é uma inferência o imperador Constantino ter afirmado que era da vontade do Senhor encerrar a sua obra naquela geração. Porque se não há limite para fazer livros, significa que não há limite para o Espírito Santo inspirar os homens, trazendo novidades da parte do Criador. Veja o que o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde ele diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se o apóstolo Paulo disse que não era para se conformar com aquele século, isto significa que o apóstolo Paulo reescreveu a história naquela geração, trazendo um novo entendimento. Sim. Agora a pergunta que fica é: se aquela geração não era para se conformar com aquele entendimento, como que o sistema religioso não só se conformou com o entendimento daquela geração, como se passou 2000 anos e esse sistema ainda continua conformado com o que foi revelado no passado? Se não há limites para Deus inspirar os homens, conforme o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12, como não foi renovado o entendimento do ser humano de lá para cá? Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, disse Paulo, lancei eu como sábio arquiteto, como um construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo, como um sábio arquiteto, havia concluído naquela geração a fundação da construção. E Paulo, ele aconselha que outros profetas e outros apóstolos deveriam dar sequência na obra do Criador. Entenda, apóstolo Paulo, tudo o que ele concluiu naquela geração foi a fundação da construção. Você já viu uma casa concluída apenas com os alicerces? Por certo que não. Desta forma, como que a obra de Deus foi concluída no passado? Se o apóstolo Paulo foi o que trouxe as últimas revelações, e as revelações de Paulo se tratavam apenas dos alicerces. Entenda? Por isso que não há limite para fazer livros. Porque o próprio apóstolo Paulo disse que não era para se conformar com o entendimento daquele século. Ou seja, não era para se conformar com o entendimento que ele estava trazendo também naquela geração. Porque o Espírito Santo haveria de renovar todas as coisas. Você acha que eu estou enganado? Veja o que o próprio Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, aonde ele diz: Quando vir, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Quando virá esse Espírito da verdade? Quando você nascer do Espírito. Então, este Espírito virá sobre você. E este Espírito irá te guiar a toda a verdade. Não é o livro do apóstolo Paulo, do livro de Romanos,
Não, não é o livro de Coríntios, nem os evangelhos. É o Espírito Santo que irá nos guiar a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. As coisas que hão de vir não estão anunciadas nas Escrituras. Isto ficou a cargo do Espírito Santo nos relatar. Por isso, Paulo disse que não é para nós nos conformarmos com este século, mas é para nós nos transformar pela renovação da nossa mente, através das novas revelações que o Espírito Santo iria nos trazer. Neste caso, podemos ver, sim, que o pregador, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12, não se enganou ao afirmar: ao demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, porque não há limite para Deus continuar inspirando os homens para concluir a sua obra. Neste caso, a obra de Deus não foi concluída no passado, porque tudo que foi concluído, segundo o próprio apóstolo Paulo, foi os alicerces da construção. Neste caso, o imperador Constantino, ele se equivocou ao acreditar que estava realizando a obra do Senhor, ao passo que ele, na verdade, impediu que Deus desse continuidade com a sua obra. Sendo assim, acredito que é mais do que suficiente para você entender que Deus ainda fala com o ser humano. Por isso que o Espírito Santo ainda está disponível para nós. Por isso que eu e você ainda podemos nascer do Espírito. Porque uma vez que eu ou você viermos a nascer do Espírito, nós estaremos habilitados a dar continuidade à obra do Criador nessa geração. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.